Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada no seu horário que você está assistindo esse vídeo. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria pedir um favor para vocês se inscreverem no meu canal, curte, comenta, deixe seu comentário, ativa o sininho lá para receber notificações, que toda semana nós teremos vídeos novos, vídeos interessantes com aulas bem práticas e voltadas para a OAB e concurso público. O tema de hoje é um dos elementos da responsabilidade civil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o dano como elemento da responsabilidade civil. Qual a importância disso? Vamos fazer só um paralelo do que a gente viu em aulas anteriores. Nós trabalhamos os demais elementos da responsabilidade civil, nós trabalhamos a questão da conduta, nós falamos sobre o nexo de causalidade, muito importante. Nós falamos da conduta, que pode ser uma ação ou omissão, dependendo da situação. A gente trouxe as características importantes. Falamos do nexo de causalidade e quando esse nexo pode acontecer e quando não pode acontecer. E agora a gente ficou tratar sobre o dano. E eu quero colocar um panorama geral do dano para você, os tipos de dano que nós temos, O dano, ele é um elemento da responsabilidade civil, um elemento objetivo, que ele vai traduzir a lesão ao interesse jurídico que é tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, seja no âmbito patrimonial ou no âmbito do direito moral. Então eu gosto de dividir, seguindo a linha de pensamento do professor Flávio Tartucci, ele divide os danos em dois tipos de categorias. Os danos chamados danos clássicos, que é aqueles mais comuns que nós vamos ter, danos clássicos. E nós temos também, que são os danos materiais e os danos morais. E se vocês quiserem até olhar uma súmula bem antiga, a súmula 37 do STJ, permite essa acumulação dupla, chamada cumulação dupla de danos, que é, ou seja, você poder acumular dano material com dano moral. A súmula 37 do STJ fala sobre isso. E nós temos os chamados danos morais, integrando a categoria dos chamados danos clássicos. Então, os danos clássicos vão abordar os danos materiais e os danos morais. E uma outra categoria que nós temos, os chamados danos, os novos danos, ou danos contemporâneos, como alguns autores gostam de falar. Nós vamos colocar lá como os danos morais coletivos, que diferem dos danos morais clássicos, que são danos morais individuais. Nós temos os danos sociais ou difusos, nós temos os danos estéticos e os danos decorrentes da perda da chance, ou teoria da perda da chance. Ok? Antes de a gente começar a analisar as categorias de forma mais individual, deixar claro para vocês que existem algumas categorias, alguns tipos de danos que eles ainda não estão reconhecidos diretamente. Por exemplo, perda do tempo útil. Perda do tempo, tem gente que chama dano moral ou danos por perda do tempo, que é os danos por desvio produtivo. Alguns chamam de dano da perda do tempo útil. Eu não gosto muito dessa expressão porque todo tempo é útil. Até aquele tempo que você não está fazendo nada, ele é útil, é um dos tempos mais úteis que nós temos. Eu estou lá à toa em casa, é um tempo útil. Mesmo o tempo ocioso que você tem é um tempo útil. Então todo tempo é útil. Então essa expressão perda do tempo útil é uma expressão que eu não gosto de utilizar. Nós temos também o chamado dano existencial, que alguns julgados trabalhistas gostam de abordar, eles falam mais na esfera trabalhista, que a gente vai falar um pouquinho também, é quando você tem aquele trabalho que te suga 18 horas por dia, 16 horas por dia, existe um dano existencial, perfeito? Só que, para alguns autores, esses danos que eu citei para vocês, danos por perda da chance, danos por perda do tempo, dano existencial, alguns autores entendem que são categorias novas de danos. Então entraria ali junto com moral coletivo, social, difuso, estético e perda da chance, a gente tinha que colocar lá perda do tempo, tinha que colocar dano existencial. Para outros autores, e essa corrente aqui eu me afilio, que eu advogo, que a gente pode citar como um dos expoentes Flávio Tartucci, ele entende que esses danos por perda do tempo,
ou perda do tempo útil, que a gente falou que eu não gosto dessa expressão, dano existencial, eles fazem parte da categoria de dano moral clássico. Entra na categoria de dano moral, não seria uma nova categoria de dano material, de novos danos. Perfeito? Então esse é o panorama geral que a gente tem. A gente vai começar agora a falar de forma mais especialmente, mais diretamente do dano material. O que é dano material, ou também chamado dano patrimonial? Dano patrimonial ou dano material é aquele que vai atingir o patrimônio corpóreo de uma pessoa. Vai atingir o patrimônio tangível daquela pessoa. Com isso, primeira conclusão que a gente pode apresentar para vocês: não cabe dano moral relativo a dano hipotético ou eventual de uma pessoa. Eventualmente poderia-se. Não, isso não pode ser fixado. Eu preciso provar a efetiva lesão como regra, que a gente vai ver que tem alguns danos que nós não vamos ter essa efetiva lesão como regra. Então, o dano material é aquele dano que tem que ser provado. Eu tenho que provar a existência de um dano. Porque o dano material é aquele que vai atingir o patrimônio corpóreo de alguém. Onde vocês vão encontrar isso? Dispositivos, artigos 402 a 404 do nosso Código Civil, que vai trabalhar sobre perdas e danos. Perfeito? E o 402 do Código Civil, ele vai trazer uma classificação dos danos materiais. Ele vai apresentar uma classificação de dano material. Ele vai apresentar os chamados danos emergentes ou danos positivos e vai apresentar a categoria dos lucros cessantes ou danos negativos. Ambos, danos emergentes e lucros cessantes, eles são espécies do gênero dano material. Perfeito? Não vamos misturar isso. Gênero, dano material. Espécies, lucros cessantes e danos emergentes. Ok? O que são danos emergentes? São aqueles danos que efetivamente a pessoa perdeu. É um prejuízo que a pessoa já suportou. É aquele dano que a pessoa já teve. Por exemplo, acidente de trânsito. Bate no meu carro, estragou a frente do meu veículo. Isso é dano emergente. Eu já perdi. O prejuízo já foi suportado. Perfeito? Isso é dano emergente. Agora, lucro cessante vai entrar em uma outra categoria. O lucro cessante é o que a pessoa razoavelmente deixou de lucrar. É uma frustração de um lucro que ela teve. Por exemplo, é o que ela deixou de ganhar. Dano emergente é o que ela já perdeu. E lucro cessante é o que ela deixou de ganhar. Danos emergentes já foi suportado. Lucro cessante é o que a pessoa vai deixar de ganhar por conta daquele ato ilícito. Vamos dar um exemplo. Mesmo acidente de trânsito. Causou um prejuízo de R$2.000. Bateu na frente do carro e estragou a frente do carro. Só que, por conta do acidente, o carro ficou parado 2 meses. E a vítima é motorista de Uber ou taxista. Ela comprova o quanto deixou de lucrar por dia por conta do acidente. Eu vou puxar os meus últimos históricos, meus últimos 6 meses. Olha, em média, eu tinha um lucro de R$2.000 sendo motorista de Uber. Então, eu fiquei parado 2 meses. Vou ficar parado 2 meses para consertar o carro. Ou eu fiquei um acidente de trânsito autônomo e eu fiquei todo engessado. Eu vou ficar 2 meses sem poder trabalhar e eu ganhava em média R$1.000, R$2.000. Isso é o chamado lucro cessante. Dano emergente, o que eu já perdi. Lucro cessante, o que eu vou deixar de ganhar. Perfeito? Só fazendo uma observação que a gente está falando de acidente de trânsito. Quando a gente vai juntar esse pedido de danos emergentes para consertar o veículo, se junta lá 3 orçamentos, né? Isso não tem previsão legal que obriga a juntar 3 orçamentos, só que a jurisprudência caminhou nesse sentido e pega um intermediário, nem o mais caro, nem o mais barato, pega um intermediário
para valor que vai ser suportado pelo autor do prejuízo. Perfeito? Vou trazer um exemplo para vocês, bem claro que vai entrar essas duas modalidades de danos, que são chamados os alimentos indenizantes. O que são alimentos indenizantes? Alimentos indenizantes são aqueles alimentos devidos por conta da morte da parte ou invalidez. E vai gerar uma indenização para que o autor do dano pague mensalmente para aquela vítima. Então, vai ter os danos emergentes, obviamente, e a título de lucros cessantes vai ter uma indenização para ele pagar. Eu sou arrimo de família, vim a óbito, vai gerar esses alimentos indenizantes. Perfeito? Vamos dar um exemplo que a gente vai abordar os dois. Tá lá, coloquei no material de vocês. Artigo 948 do Código Civil. Ele vai trazer esse exemplo bem claro em relação a isso. O 948 do Código Civil é um exemplo muito utilizado em prova da OAB de concurso público. É o caso de indenização devida em caso de homicídio. A pessoa veio a óbito. Como é que vai funcionar a indenização nestes casos? Aí vai entrar esse artigo 948. E se vocês quiserem pegar o código de vocês e fizerem uma observação bem importante, vai ficar interessante na hora de vocês estudarem. Lá no inciso 1 do artigo 948, anotem lá, inciso 1, danos emergentes. Inciso 2, lucros cessantes. Ok? Então, o artigo 948 vai trazer as duas categorias de dano material. Danos emergentes e lucros cessantes. Eu quero por isso que vocês anotem no Código Civil de vocês. No inciso 1, coloquem lá danos emergentes. Inciso 2, lucros cessantes. Então, vamos entender lá. Artigo 948. No pagamento, caput, no caso de homicídio, a indenização consiste sem excluir outras reparações, ou seja, sem excluir reparação de dano moral, por exemplo, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e luto da família. Então, as despesas hospitalares e médicas, aqui vai entrar um pouquinho de dificuldade agora, porque ou você tem plano de saúde ou você vai pelo SUS, né? Então acaba que o tratamento das despesas fica um pouco questionável, a gente vai falar isso mais à frente. Então tá lá, despesas, tratamento da vítima, seu funeral, despesas com enterro, com caixão, se for cremado, luto da família, se você pagar para realizar, tiver que pagar despesa para fazer menção à missa de sétimo dia, um culto de ação de graças, de acordo com as crenças de cada um, também vai enquadrar aqui nos chamados danos emergentes. Inciso 2. Lucros cessantes. Está falando lá, na prestação de alimentos, lá está falando bem claro isso, na prestação de alimentos indenizatórios. Ou seja, está lá, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. O que está falando nesse inciso 2? É os chamados lucros cessantes. É a prestação de alimentos indenizatórios e reparatórios por um ato ilícito. Então aqui vai entrar um cálculo interessante. Esse cálculo não está previsto em lei. Esse cálculo está previsto em decisões proferidas pelos tribunais. E o STJ ele tem uma fórmula para se fazer esse cálculo. Primeira questão importante que o STJ vai levar em consideração é a idade da pessoa que faleceu. Então, eles vão levar em conta a idade da pessoa. E esses alimentos por morte serão devidos apenas aos dependentes do morto. Ok? Olha, tem um primo da pessoa que morreu. Não, quem dependia dele? Os filhos, a esposa. Então, eles vão ter direito a esses alimentos indenizantes. Então, o que o STJ faz? Ele faz um cálculo de expectativa de vida. Pega a idade da pessoa e olha segundo o IBGE. Tá? Segundo o IBGE, qual que é a expectativa de vida de brasileiro?
Em 2019, o IBGE falou que as mulheres tinham expectativa de vida de 80 anos e os homens de 73 anos. Então leva essa expectativa de vida em conta. Olha lá, mulheres vivem em média até 80 anos e homens até 73 anos. E eles fazem um cálculo matemático, por isso dá um valor muito alto. Então tá lá. Como é que é feito esse cálculo matemático? Eles pegam 2/3 do salário da vítima por mês. Mas por que 2/3, professor Rafael? Porque 1/3 é o que ele, por exemplo, gastaria com ele. Ok? Então eles levam esse cálculo com base nisso. Então tá lá. 2/3 do salário da vítima por mês. E se a pessoa for carteira assinada, 13º salário, mais 1/3 de férias, mais FGTS, isso por mês, até ele completar a expectativa de vida apresentada pelo IBGE. Então dá uns valores altos. Eu trouxe até um exemplo para vocês aqui. Tá lá. Um acidente aéreo, morreu um executivo da empresa que ganhava um salário de 60 mil reais. Que belo salário, né? Então vamos lá. Suponha que ele tem 44 anos. 44 anos, ele vai viver mais 30 anos. Então vamos lá. 2/3 de 60 mil dá os 40 mil. Mais vezes 13. Por que vezes 13? Porque tem o 13º salário. Mais 1/3 de férias dá 520 mil. Aí falta somar o FGTS ainda referente ao período. 520 mil por ano multiplica por 30, dá 16.200.000 reais de indenização para a família. Olha o valor desta indenização, valor altíssimo. E tem julgamentos do STJ que vocês vão encontrar falando sobre isso. Tem um julgamento um pouco mais antigo, mas é fantástico a forma com que eles colocam. É o RESP 698-443 de São Paulo, que foi julgada pela 4ª turma do STJ. Então é bem interessante esse cálculo que é feito, é bastante interessante esse cálculo que é apresentado para se chegar a esses valores. Aí surgem algumas questões importantes também que pode ser apresentado. Ok, e se a pessoa tiver extrapolado essa idade? Então um homem morreu com 75 anos e trabalhando ainda. Como é que é feita a expectativa de vida, sendo que ele já ultrapassou a expectativa de vida apresentada pelo IBGE? O que eles levam em consideração? Neste caso, como ele já extrapolou a expectativa de vida, eles vão analisar mais ou menos quais eram as condições físicas dele para entender mais ou menos até quando ele poderia chegar. Em média, leva-se esse cálculo de 2 a 5 anos em média, dependendo se o cara tiver uma saúde muito boa, um pouco mais. Mas a média que o STJ vem julgando é de 2 a 5 anos para fazer essa análise de quem já extrapolou essa expectativa de vida. Ok? Então, se extrapolou, utiliza de 2 a 5 anos a mais, ou um período maior, se for uma pessoa que tem uma saúde muito melhor, para se fazer esse cálculo. Perfeito? E no caso de filho menor? E no caso de filho menor, como que é feito esse cálculo quando o filho é menor de idade? Existe um cálculo para isso? Existe um cálculo para isso. Como é que eles fazem isso? Eu coloquei no material de vocês para a gente analisar. O que o STJ calcula? Olha que interessante. Primeiro cálculo que o STJ fazia, ele pegava 2/3 do salário mínimo entre a idade de 14 a 25 anos de idade. 14 anos, vamos pegar uma família pobre. Família pobre. 14 anos é a idade que já vai começar a poder trabalhar. E por que 25 anos, professor Rafael? Porque, teoricamente, o STJ entende que a partir de 25 anos a pessoa está saindo de casa. Começa a constituir a sua própria família. Eu tenho enrolado, né? Já passei desse prazo. Então, o que eles levam em consideração? Que a partir de 25 anos de idade, a pessoa sai de casa, constitui sua família, então não utiliza mais 2/3. Certo? Então, o que eles faziam? Olha,
eles pegavam 2/3 do salário mínimo por mês entre a idade de 14 a 25 anos. Pronto. Pagava-se para os pais, por exemplo. Só que o STJ agora acrescentou valores a mais. Então, de 14 a 25 anos de idade, paga-se 2/3. Agora, a partir de 25 anos de idade, o STJ manda pagar 1/3 do salário mínimo. Até quando? Até a expectativa de vida provável dos pais. Como assim, Rafael? Então, de 14 a 25, calcula-se 2/3 do salário mínimo. Perfeito? De 25 em diante, vai calcular 1/3 do salário mínimo até a expectativa de vida dos pais. Por exemplo, de 14 a 25 paga 2/3. Quando ele completasse 25 anos, a mãe viveria mais 20 anos para atingir a expectativa de vida do IBGE. Então, durante mais 20 anos, paga-se 1/3 do salário mínimo. Tá vendo que é um cálculo? Se você pode pegar as médias dos julgamentos, esses valores eles vão ficar sempre entre 120 e 150 mil reais. É mais ou menos a média dos cálculos dos casos concretos que a gente pode pegar. Varia entre 120 e 150 mil reais esses valores quando há pessoas que morreram por conta disso. Ok? E tem até uma súmula do STF, depois vocês quiserem anotar, súmula 491 do STF, que fala que é indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Perfeito? Então utilize esse cálculo. Novamente, de 14 a 25 anos de idade da pessoa que morreu, paga-se 2/3 do salário mínimo. A partir dos 25 até a expectativa de vida dos pais, segundo o IBGE, paga-se mais 1/3. Ok? Por que vai continuar pagando 1/3? O STJ presume que o sujeito vai sair de casa, mas mesmo assim, como é a família pobre, vai continuar ajudando os pais. Se a gente pegar a realidade, infelizmente, que não acontece isso porque tanto os pais quanto ele ficam endividados e acaba que não consegue custear. Mas é os parâmetros que o STJ utilizou para se chegar a esses valores. Então é importante a gente ter isso muito claro, muito em mente. Perfeito? Algumas questões jurisprudenciais importantes em relação aos alimentos indenizatórios. Anotem aí que isso aí é muito importante, de despenca muito em prova da OAB de concurso público. Não cabe prisão no caso de inadimplemento de alimentos indenizatórios. Não cabe prisão civil por falta de pagamento de alimentos que se originaram do ato ilícito, chamados alimentos indenizatórios. Se vocês quiserem olhar algum julgado do STJ, anotem aí um habeas corpus, um HC 182.228 de São Paulo, que foi julgado pelo STJ, traz isso de forma muito clara. Foi julgado pelo ministro João Otávio de Noronha, pela 4ª turma do STJ. Ele traz isso de forma muito clara. Olha, que a prisão civil é ilegal se foi decretada por descumprimento de obrigação alimentar em caso de pensão devida em razão de ato ilícito. Ele é muito claro. Ele é muito claro isso. Ok? Traz de forma muito clara isso. Não cabe prisão civil por alimentos recebidos. Ok? Não, falta de pagamento. Se não pagar, mesmo assim, não há pagamento, não há prisão civil. A única prisão civil que nós teremos é por alimentos, aqueles alimentos clássicos para subsistência da pessoa. Ok? Então, a prisão a gente acabou de falar, não cabe no caso de alimentos indenizatórios. Perfeito? Então tome muito cuidado, pessoal, com a questão desse cálculo de expectativa de vida que é feito. Ok? Essa questão dos lucros cessantes, a diferença de lucros cessantes e danos emergentes. Perfeito? Então aqui a gente vai fechar nosso primeiro bloco, a nossa primeira parte que a gente está trabalhando sobre dano material. Quero deixar as minhas redes sociais para vocês. Sigam
vai ter dicas diárias de direito processual civil, direito do consumidor, que são dicas de questões que caem em provas da OAB, provas de concurso público, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês e até daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco sobre esse elemento da responsabilidade civil, os danos que nós estamos trabalhando. Um forte abraço.